Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor nos permitiu vivermos nele. Obrigado, Senhor. Te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos agrupados na Tua casa pelo Teu Espírito para prestar-te culto, para cantarmos louvores, vivermos a comunhão. Também, ó Deus, diante da Sua palavra, para sermos ministrados por ela. Nós te pedimos, Deus, fale conosco, que a Sua palavra, que nunca volta vazia, possa cumprir em nós aquilo que lhe apraz. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Deus, e te pedimos assim. Amém. Vamos ler Filipenses 4, a partir do versículo 1. Diz assim: portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas esforçaram comigo no Evangelho, também como Clemente, como os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Este versículo 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Coisa alguma. Coisa é o que nós mais queremos, procuramos e ajuntamos na nossa vida. Coisas. Neste texto nós vamos ver que Paulo está dizendo para a gente não se preocupar com coisas, para a gente procurar ter prazer no Senhor, porque no Senhor nós temos vida, e nas coisas nós gastamos vida, no Senhor nós a recebemos. Quase que sem perceber, a gente vive uma vida, abre mão da vida, gasta a vida, desiste da vida por causa de coisas. E quanto mais coisas para a vida, menos vida nós temos para as coisas. Vivemos num mundo em que as pessoas são ricas de coisas, mas são pobres de vida. São ricas de muitas coisas. Nós, mesmo como cristãos, temos coisas a fazer, coisas a ter, coisas a ver, coisas a resolver, coisas, e a gente não para de ajuntar coisas. A gente não para de criar coisas, procurar coisas para a vida. E a vida vai passando e cada vez mais a gente tem menos vida para as coisas. O mundo vai viver assim até o fim. O mundo não sabe o que nós sabemos, que o homem foi enganado no princípio pelo diabo, e nós sabemos. Mas às vezes nós esquecemos que ele continua enganando até hoje. Fala da queda, fala do inimigo, que ele enganou Adão e Eva, e parece que ele deixou de existir. Ele é o mesmo, ele continua enganando as pessoas, como ele propôs a Adão, alguma coisa que Deus havia dito que Adão não precisava dela. Aqui diz, ao mesmo tempo, ela fala assim, mas coisas, todos nós precisamos de coisas. Quando nós precisamos, elas são chamadas de necessidade. Aqui diz assim, não fiquem ansiosos por coisa nenhuma. As vossas necessidades, vocês colocam diante de Deus.
E a nossa necessidade como filhos de Deus, como servos de Deus, Deus tem prazer em se ocupar delas. A nossa frustração com Deus é que nós não estamos contentes com necessidades, nós queremos mais coisas. A nossa frustração conosco mesmo é porque nós achamos que nós não fomos bem-sucedidos em conseguir mais coisas. Nossa frustração com o próximo, com o clima, com tudo. Quase sempre elas estão relacionadas às coisas. Então, quando Deus criou Adão e Eva, Deus já havia preparado para ele um paraíso para ele morar. E ele tinha ali tudo que ele necessitava, necessidades supridas, com sobra, com abundância. Mas o inimigo arrumou um jeitinho de oferecer aos nossos pais mais alguma coisa, fazendo ele crer que aquilo era necessário, que era conhecer o bem e o mal. Ofereceu para ele ser um ser consciente. Deus não viu que era uma necessidade de Adão e Eva ser consciente. Deus os criou inocente. E Deus, sendo responsável por sua criação, entendeu que Adão não deveria conhecer o diabo, seus seguidores, a rebelião que ele armou no céu. Isso não tinha nada a ver com Adão, isso era problema de Deus. Mas o diabo convenceu Adão que aquilo era importante. E mesmo Deus dizendo, não faça isso, que você vai morrer, ele desobedeceu a Deus e obedeceu ao diabo, porque o diabo ofereceu alguma coisa que ele achou, fazendo ele entender que aquilo era necessário, que seria melhor para a vida dele. O homem tinha inteligência suficiente para saber que ele não tinha necessidade de nada, e que se Deus disse não para alguma coisa é porque ela não presta. E se Deus não proveu para ele alguma coisa é porque ele não precisa daquilo, aquilo não é bom. Porque um Deus que ornamenta a casa do homem, a terra, com cores, com sons, com sabores, com temperatura, com proteção, com presença de Deus, ele era o provedor deles. E este inimigo, ele continua fazendo uma destruição muito grande na terra, porque ele faz as pessoas crerem que elas precisam cada vez mais de coisas. E o mundo vive produzindo coisas, e por causa das coisas, Deus é tirado, é esquecido, Deus é ignorado. E se nós perguntarmos por que eles não gostam de Deus, mas tem muitas coisas, Deus vira só mais uma coisa, que não há tempo para ele. Que não há predisposição, que não há interesse, que não há paladar, que não há prazer nas coisas de Deus. E assim ele leva as pessoas de um extremo a outro, a se ocuparem com causas mortais, com coisas de nenhuma importância. E essas pessoas que se ocupam dessas coisas, elas esquecem que elas estão doando, gastando vida com isso. E Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. Ele não disse que eu vim para que vocês tenham coisas. Eu vim do céu, eu vim enviado por Deus, é o amor de Deus, é a reconciliação de Deus. E eu vim para que vocês tenham vida, e que vocês tenham vida abundante. Que vocês sejam ricos de vida. Mas nós somos geralmente pobres de vida e ricos de coisas. Por que nós somos pobres de vida? Porque a vida está em Deus. E como nós temos muitas coisas, não sobra tempo, predisposição, prazer nas coisas de Deus. E por isso nós às vezes ficamos debilitados na nossa vida e falamos, mas Deus veio para me dar vida abundante. Nós entendemos que abundante é um monte de coisas. É assim que a gente entende a vida. As pessoas trocam com muita tranquilidade as vidas deles por coisas. E chega um tempo que ele não tem mais vida e tem muitas coisas. Isso deixa a vida mais complicada, ainda mais confusa. Porque o que fazer com tantas coisas quando não se tem vida para elas? O texto que nós temos diante de nós, a carta aos Filipenses, é uma das cartas mais alegres de Paulo, é uma carta da prisão.
palavra-chave dessa carta é regozijai-vos. Ele usa muitas vezes a palavra alegria. E ele está alegre também porque os irmãos de Filipos foi quando Paulo atendeu o chamado de Deus no coração dele para passar a Macedônia, e ele chegou a Filipos, e ali Deus alcançou algumas vidas, como Lídia, a moça que tinha um espírito de demônio que dava lucro para os seus senhores, foi liberta. Aí Paulo, por causa desses milagres, foi preso. Quando ele e Silas cantavam perto da meia-noite, os irmãos vão se lembrar disso. O anjo sacudiu o cárcere, abriu as portas da prisão. O carcereiro de Filipos ia se matar porque os presos estavam sendo soltos. Então, como ele morreria com certeza, ele já ia se matar. E Paulo disse, não te faças nenhum mal, porque ninguém fugiu, está todo mundo aqui. Tudo isso aconteceu em Filipos. E ele está escrevendo aos irmãos de Filipos, aos filipenses, e está trazendo para eles revelação de Deus a todos os cristãos, através da vida de Paulo, aquilo que Deus está revelando para ele, que vida mesmo, alegria mesmo, é no Senhor. E não confunda coisas com necessidades, porque as nossas necessidades, disse Paulo, você coloca diante de Deus, e Ele cuida de você. Imagine que Deus vai esquecer de alguém dele. Imagine que alguém de Deus vai passar por alguma coisa que Deus não quer que ele passe. Ele vai passar pelo que ele tem que passar, viver o que ele tem que viver, e aquilo que realmente for necessidade dele em cada momento da sua vida, Deus a suprirá. A orientação da palavra de Deus, ela vem exatamente ao contrário de tudo aquilo que a gente aprende no mundo. O mundo caminha na contramão disso daqui. O mundo nos orienta a você procurar a fartura, mas não fala que muitas vezes a fartura gera um sentimento de falta. O mundo te orienta a ir atrás do muito, mas não te diz aquilo que vai ser pouco. O mundo muitas vezes te leva para a abundância e te leva para uma vida de necessidade de vida. E quando a gente tem necessidade de vida, coisas não suprem. Quando alguém está pobre de vida, quando alguém está definhando na sua vida, pode estar no meio de muitas coisas. A pessoa pode estar num lugar lindo e para ela tudo é feio. Ela pode estar num lugar rico e para ela tudo é pobre. Ela pode estar num lugar muito bom, mas para ela é ruim. Por quê? Porque ela vive com ela não vive com as coisas. Então uma pessoa pode morar numa casa muito linda e se sentir um desabrigado, um desprotegido. Porque ele vive com ele não vive com coisas. Coisas que são necessidades é uma coisa. Mas as coisas que o mundo procura, trata-se de um sentimento enganado. Quanto mais a pessoa vai se sentindo desprotegida, quanto mais ela vai se sentindo desvalorizada, perdida, sem direção, vai perdendo o brilho de viver, ela mais corre para as coisas, tentando se achar ali. Nós sabemos que o diabo propôs isso para Adão, e quando Adão aceitou isso, rapidamente ele viu na pele, diante dele, ele sentiu na vida dele quanto ele foi enganado. Ficou claro que ele deveria entender o que nós entendemos hoje. Deus não deu, eu também não quero. Deus disse não, eu não vou dizer sim. Se Deus disse sim, eu não posso dizer não. Porque Ele tem mais cuidado de nós do que nós mesmos. É Ele que pode nos suster e nos garantir. Paulo, quando está escrevendo essa carta aos irmãos de Filipos, ele está vivendo um momento da vida dele que ele está desprovido de quase tudo, mas ele está rico de vida, ele está cheio de vida, ele está transbordando. O que você diz de uma pessoa que acabou de ser chicoteado, está preso injustamente e ainda tem vida dentro dele para cantar? Porque o cântico está na alma, o cântico não está na memória. O cântico, a alegria da alma não está nas circunstâncias. O cântico está na alma da pessoa, quando ela se sente feliz, quando ela se sente bem, quando ela está cheia de vida,
ela canta, ela cantarola, ela se expressa. Como diz o salmista, o Senhor colocou um cântico na minha boca. Isso fala de uma alma cheia de vida, embora ele tivesse rodeado de problemas. Embora as circunstâncias nem sempre eram favoráveis, mas eles estavam cheios de vida. Paulo e Silas estão numa situação que nós diríamos, não, ninguém vai cantar, e se cantar vai ser de pirraça. Não, eles não tinham que cantar, não era obrigação cantar, não era um rito, não era uma prática religiosa, eles não precisavam fazer aquilo, cantavam na situação mais adversa, porque eles estavam cheios de vida. Quantas vezes nós encontramos pessoas que estão no outro extremo, estão numa situação que deveriam cantar 24 horas por dia e só choram, só lamentam. Está no inverso disso, no outro extremo. Repleto, cercado de coisas, mas morrendo de vida, não tem vida. E aí, se não tem vida, não tem cântico, não tem expressão, não tem brilho nos olhos, não tem expressão no rosto, não tem ânimo ou alegria de viver. Então, Paulo traz uma revelação aqui do coração de Deus para os irmãos de Filipos e para os crentes em todos os tempos, que é muito importante. Se você voltar no capítulo 3, no versículo 12, Paulo vai falar da soberana vocação. Vai dizer assim, olha, não que eu já tenha recebido ou que tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado, por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois todos que somos perfeitos tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, o sentimento que pulsa vida no coração da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. O Espírito Santo de Deus dá vida a este corpo. Todos nós que estamos conectados em Cristo Jesus, pelo Espírito de Deus, o sentimento que pulsa, que dá vitalidade, sinais vitais a este corpo, é um sentimento de alguém que Deus, em Cristo Jesus, já conquistou tudo para ele. Então ele não tem mais essa fobia de conquistas. A única coisa que ele está comprometida com ela é conquistar aquilo para o qual ele foi conquistado, é a salvação. Paulo falou, eu só procuro agora me dedicar, me esforçar, sacrificar se preciso for, para não perder ou para conquistar aquilo para o qual fui conquistado. Ele falou, eu sou uma conquista de Deus, Jesus me conquistou na cruz do Calvário. Eu não posso perder isso. Eu não posso fazer como Adão fez com o inimigo no Éden. Porque Adão foi enganado no Éden, nós somos enganados em qualquer momento, em qualquer lugar. Não sei se Adão foi enganado numa segunda-feira, num domingo, numa terça, de manhã, de tarde, quando ele estava de ronda no jardim, quando ele estava descansando numa sombra. Mas em algum momento da vida dele ele foi enganado. Este enganador continua enganando milhares e milhares de pessoas de todas as idades, de todas as culturas, no tempo e no espaço, reproduzindo aquilo que ele fez no Éden, fazendo pessoas desconfiar que Deus é o provedor, é o criador, é o sustentador, é o provedor, levando eles a entenderem que eles mesmos precisam providenciar suas coisas, que eles precisam se garantir de alguma forma. Nós temos coisas a fazer, chamamos isso de necessidade. Nós temos coisas que nós precisamos para viver, chamamos isso de necessidade. Mas nós sabemos que para fazer, ou qualquer coisa que é uma necessidade, para a vida, você precisa estar vivo para ela. Porque quem fica pobre de vida não consegue fazer coisa nenhuma. Isso é matemático. Se a vida da pessoa definha, as coisas que ele preparou para a vida dele ficarão para outros por fazer. Não adianta
cuidar das coisas se você não cuidar da vida. E a vida está em Deus. Então Paulo diz, o sentimento que pulsa, que dá vida ao corpo de Cristo na terra, a igreja invisível, é que a igreja já foi conquistada por Deus em Cristo Jesus, que Jesus já conquistou para ela tudo aquilo que ela precisa. Então, para nos conduzir aqui, para não nos deixar órfãos, ele enviou o seu Espírito. Para a gente não se preocupar com o amanhã, ele fez as suas promessas. Ele é um Deus onisciente, ele revelou o futuro e prometeu. Para a gente não ter medo da morte, ele prometeu a ressurreição. De que coisas o povo de Deus está se preocupando? O que eu estaria tentando conquistar que Jesus não tenha conquistado por mim já? Ou eu estou tentando conquistar alguma coisa melhor do que aquilo que ele já conquistou? Paulo falou, não, eu só estou procurando conquistar o que eu fui conquistado. Isso é o que me interessa. Porque Deus olhou para a minha vida hoje e sempre e providenciou. Minhas necessidades. Isso você coloca diante de Deus, através da oração, e confia. Quando Deus criou Adão, tudo que ele necessitava já estava criado. Ele foi o último. Deus não criou Adão para depois criar as coisas que ele necessitava para viver na terra. Quando Deus criou Adão da terra, a terra já existia, a terra já produzia, a terra já tinha ambiente propício à vida e frutos e alimento e tudo que ele necessitava para viver. Quando Deus enviou Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário, e nós cremos nele, aceitamos a proposta, entregamos a nossa vida a ele, acabou a nossa ansiedade. Acabou esse engano que paira no mundo, de que nós confiamos em Deus, mas temos que nos garantir. Que eu creio que Deus conquistou, mas eu preciso fazer as minhas próprias. Nós temos que fazer aquilo que é dever de qualquer pessoa fazer, mas sem esta fobia enganosa, maligna, que leva as pessoas a desistirem da conquista de Deus para viverem em busca da sua própria. Que tragédia. Alguém desistir daquilo que Deus conquistou para ele, para viver uma vida em busca das suas próprias conquistas. Que engano. Como é que o inimigo consegue fazer alguém desconfiar de Deus e levá-lo a acreditar nele mesmo para se garantir, para se prover coisas mais do que Deus pode prover para ele? É um engano que reina no mundo hoje. Então Paulo diz, sabe o que eu faço? Eu me esqueço das coisas que para trás ficam. O passado é passado. Eu avanço para as que estão diante de mim, ou seja, todos nós que estamos vivos temos coisas diante de nós. Você sabe o que é necessidade, você sabe o que é missão, você sabe o que é dever, e cuidado com coisas. Nós sabemos que coisas são para a vida e nós precisamos da vida para fazer qualquer coisa. Se a vida acabar, coisa nenhuma resolve o nosso problema. E vida a gente tem em Deus. Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida. A gente se desliga de Deus e vai correr atrás das coisas. Aí quando a vida morre, a gente vem reclamar com Deus porque que Ele não nos deu as coisas. Está escrito na superfície do Evangelho que nós temos que fazer isso. Deixar as demais coisas, procurar primeiro o reino de Deus, porque as demais coisas serão feitas. Quando a gente procura primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Paulo está dizendo assim, olha, todo cristão do corpo de Cristo tem este sentimento. Ele não tem esse sentimento enganoso da fartura que gera falta, da quantidade que gera necessidade. Não, ele tem esse sentimento de confiança no seu Senhor. Deus anulou na vida dele aquilo que Adão fez lá no Éden, portanto ele voltou à mesma situação que estava Adão antes de ser enganado. Nós estamos na situação que estava Adão antes de ser enganado. Vamos aceitar a mesma proposta de Adão? Desconfiar de Deus, confiar mais em nós mesmos? Ele falou, não, nós temos esse sentimento. Ele falou, se alguém não tem, ele falou, Deus vai te esclarecer.
Mas este é o sentimento reinante. Este é o sentimento que predomina, que pulsa, que dá vitalidade espiritual ao povo de Deus na terra. E era exatamente isso que Paulo estava vivendo. Ele falou: nós andamos assim, de acordo com o que já alcançamos. Nós, igreja, nós não andamos para alcançar coisa alguma, nós andamos para alcançar aquilo que já alcançamos em Cristo Jesus. É essa a nossa conquista, é isso que a gente está conquistando todos os dias. Melhor servir ao Senhor, melhor agradar ao Senhor, fazer o melhor uso da vida possível. Nós vivemos, andamos e nos movemos dentro daquilo para o qual fomos alcançados. Enquanto que o mundo está tentando cada um se garantir no seu lugar no sol, seguindo a proposta que o inimigo havia feito para Adão. No Filipenses 3, do 17 ao 21, está dizendo que entre nós, no nosso meio, no meu convívio, no seu convívio, no meio da igreja, tem aqueles que são os inimigos da cruz. Não está falando que são os nossos inimigos, nem inimigos da nossa religião, nem dos nossos conceitos. São pessoas que não entendem o que Cristo fez na cruz, portanto, eles são inimigos da cruz. Eles não confiam naquilo que Jesus fez por eles na cruz do Calvário. Portanto, já que eles não acreditam na cruz, eles não confiam no sacrifício da cruz, eles não são herdeiros da cruz, eles acabam dissimulando isso. Eles acabam disseminando, fazendo isso passar de uma para outra pessoa, levando as pessoas, mesmo com Cristo, a desconfiar das vitórias de Cristo na cruz. Paulo está dizendo que não, nós estamos vivendo nessa perspectiva. Nós temos uma pátria que está nos céus, nós temos já prometido por Deus um corpo de glória que transformará o nosso corpo de humilhação em corpo de glória, uma vida depois desta vida, uma herança incorruptível. E ele falou: onde está isso? Ele falou: está tudo na cruz. As pessoas que não acreditam nisso, elas se tornam inimigos da cruz. Ele falou: e os inimigos da cruz andam entre nós. Versículo 18, 3:18. Porque muitos que andam entre nós, dos quais repetida vez eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Então veja que os inimigos da cruz não é gente que odeia a cruz, que critica o Cristo da cruz. Não. Não é isso que o texto está dizendo. Gente que joga pedra na cruz. Os inimigos da cruz é gente que não confia para a vida deles no que aconteceu na cruz. Então, como a cruz fala de glória, de coisas celestiais, de coisas transcendentes, eles são inimigos porque eles são pessoas dos olhos, do ventre, do agora, do lucro presente. Então fala, a glória deles está na sua infâmia. Eles só cogitam coisas terrenas, puramente humanas. E porque eles vivem em função dessas coisas que não tem nada a ver com a cruz, eles se tornam inimigos da cruz. Aí Paulo vai dizer, nós, porém, somos amigos da cruz, nós somos filhos da cruz. Fomos gerados, a nossa perspectiva de vida está em tudo aquilo que a cruz pode nos proporcionar. Quando eu falo cruz, eu estou falando do Cristo da cruz. Que a cruz sem Cristo nada é. Não tem nenhum valor. Então ele diz, os inimigos da cruz, eles ignoram isso que nós sabemos. Coisas para o ventre, coisas para os olhos, coisas para a terra, coisas para este mundo. É o que eles querem, foi o que o diabo ofereceu para Adão. Como se Deus estivesse esquecido de prover alguma coisa para nós. Então, queridos, nós sabemos que vivemos num mundo em que as pessoas não confiam dessa forma.
Por isso eles estão vivendo em função das coisas, e quanto mais coisas têm, menos vida possuem. E até onde vai isso? Até perderem a vida por inteiro, eterna. Nós somos iluminados por Deus através do seu Evangelho, para não vivermos em função desses sentimentos enganados. Porque o inimigo sempre foi assim, ele promete muito e rouba tudo. O inimigo age ao contrário de Deus. O modo de Deus operar é diferente. Deus primeiro pede o teu coração, dá-me o teu coração, dá-me ouvido, segue-me, sem te oferecer nada. Se você fizer, você ganhará. Porque tudo que ele já ganhou, ele ganhou para todos. Mas quem vai tomar posse? Aqueles que, quando Deus os chama para tomar posse daquilo que ele conquistou para eles, eles aceitam o desafio. Neste pequeno texto, ele vai dizer: alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, seja a vossa moderação conhecida por todos os homens, perto está o Senhor. Ele está dizendo, você quer ver a vida sobrar para as coisas que você precisa? Esqueça as coisas, se preocupa com a vida. E onde você acha vida? No Deus da vida, no Senhor da vida, no Senhor, se alegre no Senhor, tenha prazer no Senhor, não tire o tempo do Senhor, a dedicação do Senhor, a consagração ao Senhor, é nele que a vida acontece. Não existe vida num outro lugar, não ser em Deus. Onde for encontrado vida, ela está em Deus. Ela foi criada por Deus e em Deus. Não é diferente com a nossa vida. Então você quer fortalecer a sua vida? Você precisa se alegrar no Senhor. Não, tem pessoas que eles acham que Deus que deve alegrá-los. Deus é que deve alegrá-los enquanto eles não têm alegria no Senhor. A Bíblia fala que Deus se alegrou em nos salvar. A Bíblia fala que Jesus ficou satisfeito por aquilo que ele fez na cruz. Ficou satisfeito em morrer por nós. Ou seja, olhando o resultado da sua morte, diz que a sua alma verá o trabalho da sua vida e ficará satisfeita. E agora nós precisamos, da mesma forma, ter prazer. Colocar coração nas coisas do Senhor, porque quanto mais você coloca, quanto mais você se interessa por isso, mais vida você tem. E não é uma vida de coisa. Veja que o versículo seguinte ele fala, seja a vossa moderação conhecida de todos, perto está o Senhor. Essa expressão perto está o Senhor, está dizendo assim, olha, Deus está perto da sua vida o tempo todo. Os irmãos já perceberam que a gente tem um comportamento perto, diferente do comportamento que a gente às vezes tem longe, até de pessoas comuns? Ah, por que você fez assim? Ah, porque tinha gente perto. Por que você tomou tal atitude? Ah, porque tinha gente perto. Não poderia fazer outra coisa, tinha gente perto. Se não tivesse gente perto, seria diferente. O que ele está dizendo? Perto está o Senhor. O Senhor está perto da gente o tempo todo. E Ele conhece os nossos argumentos. Ele conhece as nossas orações. Ele sabe se a gente tem paladar, prazer, alegria. Ele sabe do nosso vocabulário, se ele está conforme aquilo que vai na nossa alma. Então, se o Senhor está perto, nós temos que viver uma vida de moderação como quem tem consciência disso, de que o Senhor está perto. Isso que você está fazendo, falando, vivendo, você está consciente de que o Senhor está perto? É isso mesmo? Se a resposta for sim, amém. É assim que eu vivo, é assim que eu falo, é assim que eu creio, é assim que eu sirvo. E eu sei que o Senhor está perto e é isso mesmo. Porque a ideia que se tem muitas vezes é que Deus está num céu longínquo, ocupadíssimo, e que Ele não está perto.
E a gente muda de pensamento quando é um momento de pânico, de socorro. Aí você fala, não, o Senhor está perto. Quando é um momento que você precisa de socorro, ninguém pensa que Deus pode atendê-lo depois do fim de semana. Ninguém pensa que Deus precisa ser comunicado para depois socorrê-lo. Na hora do aperto, nós falamos, não, o Senhor está perto. Mas quando nós não estamos vivendo uma situação de perigo, ou de emboscada, ou qualquer coisa, de perigo de vida, ou de morte, nós temos um outro pensamento de que o Senhor está perto. Perto está o Senhor, por isso nós temos que ter o nosso prazer no Senhor. Quando nós temos o nosso prazer no Senhor, nós nos alegramos, porque nós temos motivos para nos alegrar. É só nós lembrarmos do que Deus fez, do que Jesus fez, do seu nome escrito no livro da vida, das promessas eternas, de tudo que Deus já conquistou. São coisas que nós mantemos, coisas que Deus já nos fez, que Ele já nos deu, Ele já nos conquistou. Em vez da gente se ocupar em conquistas tão tolas, de tantas ocupações, nós deveríamos estar ocupados em conquistar isso que já foi conquistado, que a gente está perdendo, está escapando. Então, por causa de coisas, a fé está indo embora, por causa de coisas, a fidelidade está indo embora, por causa de coisas, a fidelidade, o serviço a Deus, a pessoa está conquistando coisas e deixando de conquistar aquilo que já foi conquistado. É uma perda estúpida, porque muitas vezes nos deixamos arrastar por esse mundo como as pessoas do mundo são arrastadas. Para finalizar, queridos, ele diz assim, nós devemos viver concordemente no Senhor. Ele cita duas irmãs, que elas estavam brigadas, Evódia e Sintique, e ele falou assim, olha, eu rogo que vocês pensem concordemente no Senhor. Não precisamos pensar igual, você como pessoa e eu como pessoa, mas no Senhor. No Senhor nós temos uma só mente, um só coração, um só propósito. Quando o assunto é o Senhor, nós não temos divergências. Porque todos nós fomos alvos da mesma graça, alcançados pelo mesmo amor, recebemos a mesma conquista. Tudo isso foi feito por Deus em nosso favor. Então ele diz, alegrai-vos, não tem por que alguém se alegrar e o outro chorar, isso foi feito por todos. E ele fala para os irmãos, a ti fiel companheiro de julgo, o auxiliar, ajude elas a pensar concordemente no Senhor. Nós temos que nos ajudar uns aos outros a pensar concordemente no Senhor. É uma verdade, queridos, que a igreja está vivendo o seu tempo final. Tempo em que o povo de Deus está trocando Deus por coisas bestas, banais. É o mesmo engano do Éden. E essas pessoas, às vezes, estão reclamando de Adão, caindo numa armadilha igual ou pior, cometendo a mesma estupidez. Depois de tantas evidências que nós temos ao longo da história da humanidade, depois de o Cristo ser uma realidade, que no começo ele era uma promessa, depois de termos um túmulo vazio, um evangelho de 2000 anos, uma história da igreja, ainda hoje as pessoas trocam o Senhor. O inimigo propõe para ela coisas e elas acham que o inimigo tem alguma coisa para dar para alguém, que o mundo tem alguma coisa para oferecer para alguém, que Deus se esqueceu delas, que Deus não é o provedor. Então Deus é essencialmente bom, maravilhoso, é o Criador. O Salmo 108 diz, Deus, quando eu conheço os céus, a grandeza da obra de suas mãos, e penso no homem, quem é o homem, Senhor, para que com ele o Senhor se importe? Para que dele o Senhor se lembre? No entanto, o Senhor o encheste de honra. Somos infinitamente pequenos diante da grandeza e da glória de Deus, mas mesmo assim somos honrados por Ele. E ainda assim o inimigo consegue convencer as pessoas, e às vezes até pessoas de Deus, de que Ele tem alguma coisa para elas, de que Deus não tenha pensado nelas. Mesmo engano do Éden, que tem levado milhares para a perdição todos os dias. Querido, se Deus não tem alguma coisa para mim, eu não a quero. Se Deus não tem alguma coisa para você, não a deseje.
Creia que Deus é tudo o que temos, porque Ele é mais do que nós precisamos. A partir do momento que você tem Deus na sua vida, o que Ele tiver para você, tenha certeza, é o melhor. Não deixe o inimigo colocar na sua cabeça que Ele, ou alguma coisa que Ele criou, pode te dar alguma coisa melhor do que Deus. Isso é um engano que pode te levar para um arrependimento eterno. Abrir mão das conquistas que Deus fez para você na cruz do Calvário. É verdade que Deus tem planos e propósitos diferentes para cada pessoa. A Bíblia deixa isso com clareza. O pé não deve reclamar porque não é olho. E nem um membro falar porque não sou o outro. O importante é ser corpo. O importante é estar incluso. O importante é estar dentro, ter seu nome no livro da vida. E aquilo que Deus tiver para você e o que Ele tem para você, amém. E tenha o seu prazer no Senhor. E vamos viver essa vida que Deus nos propõe para vivermos diante dEle, num mundo que apodrece e empobrece de vida diante dos nossos olhos. Nós sim temos motivos para viver. Nós sim temos alegria para viver. Nós temos motivos de sobra para vivermos uma vida abundante. Porque tudo isso foi conquistado em Cristo Jesus. E o que nós temos que conquistar é isso. Aquilo que já nos foi conquistado. Não vamos trocar isso que Deus já conquistou por nós, por conquistas nossas, pessoais, da força do nosso braço. Seria a pior coisa que alguém poderia fazer com a sua vida. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Nesse momento de oração, eu quero que você coloque a sua vida diante do Senhor. Eu te convido a crer que Deus já proveu para você tudo o que você precisa. Que Deus te vê com um valor que você nunca vai conseguir se ver. Que você é uma pessoa muito importante nos planos de Deus. Sendo tão grande como é, Ele poderia nos dispensar. Ele continuaria sendo Deus. Mas Ele decidiu não desistir da gente. Por isso, não desista também você de você. Creia nesse Deus que quando enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, Ele estava pensando em nós. Ele estava pensando em mim, pensando em você. E sabe o que Ele estava fazendo em Cristo Jesus na cruz do Calvário? Provendo para nós tudo o que nós precisamos. E as nossas reais necessidades, nós colocamos diante dEle. E Ele as suprirá em Cristo Jesus. Não peça para Deus coisas, peça para Deus te encher de vida abundante. Faça um propósito com Deus, fala: Deus, eu quero passar um tempo sem pedir coisas, eu preciso de vida. Eu às vezes penso que eu preciso de coisas, mas eu estou precisando do Senhor. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Jesus, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso da revelação do Evangelho. As coisas serão acrescentadas. Aleluia. Deus, em nome de Jesus. Mais uma vez, ó Deus, nós estamos na Tua casa, reunidos na Tua presença. Viemos aqui Te adorar. Depois de um dia de trabalho. Tu sabes, ó Deus, que vai no coração de cada um. Às vezes, ó Deus, estamos tristes por causa dos nossos sonhos frustrados. Estamos tristes, ó Deus, por causa das nossas circunstâncias, barreiras, inimigos, problemas, de toda sorte. Muitas coisas, ó Deus, assolam a nossa vida. Muitas coisas chegam e saem da nossa vida. O tempo todo, Senhor, o tempo todo. E hoje nós viemos aqui, ó Deus, te pedir, fortalece a nossa vida.
Nós precisamos de mais vida abundante. Nós queremos, ó Deus, nos desvencilharmos de muitas coisas e recebermos a vida que vem da tua vida, ó Deus vivo. Tu sabes, ó Deus, quanto nós precisamos deste sentimento do teu coração para o nosso coração, da tua vida para a nossa vida, da tua luz, ó Deus, para iluminar a nossa vida. Porque o Senhor, ó Deus, tornou isso possível em Cristo Jesus, é que nós nos colocamos de pé na tua presença para te pedir, ó Deus, encha-nos desta vida. É o que nós precisamos, é o que nós queremos, é a nossa real necessidade. Socorre-nos, ó Deus, nos tempos e nos dias em que nós estamos vivendo. Senhor, ilumina, liberta, revela, faça, ó Deus, a tua vida aparecer abundantemente na nossa vida, e nós viveremos uma vida de vitória para a glória do teu nome na face da terra. Tem aqui alguém doente, nós nos levantamos contra esta enfermidade na autoridade que há no nome de Jesus. Pelo poder do teu nome, ó Filho do Deus vivo, é que nós repreendemos todo espírito de enfermidade e toda enfermidade de qualquer sorte, porque o teu nome tem poder sobre elas, ó Deus. Também, ó Deus, aquele que precisa de libertação, corações endurecidos, mentes enganadas, pessoas, ó Deus, perdidas dentro delas mesmas. Pai, traga a tua luz, traga a tua libertação, traga, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para esta vida, Pai. Porque nós estamos aqui, ó Deus, é que nós esperamos somente no Senhor. E o teu propósito, o teu plano de vida para esta vida, possa, Senhor, ser restaurado dentro dela e o teu nome ser glorificado. É no nome de Jesus, ó Deus, é no nome de Jesus que nós oramos e invocamos a tua presença sobre nós. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.